Bom, pessoal, continuando o tour aqui na ferramenta, agora a gente vai falar sobre esse lado direito. Não sei o lado que fica aqui para vocês. Aqui, né? Aqui. Isso. Fica ao contrário para mim. O lado direito aqui no Figma. Então eu vou passar por cada recurso aqui para vocês entenderem como que funciona, né? Então, do lado direito, a gente tem algumas configurações ali a respeito de alinhamentos. Então a gente tem, primeiro, duas abas, né? Que é a parte de design, onde você vai fazer os desenhos. A gente vai ter os recursos de todas as ferramentas e vai ter uma parte de protótipo. A gente vai ter uma aula exclusiva sobre protótipo, então a gente vai chegar lá, nem vou entrar aqui no detalhe. Então aqui, nesse primeiro quadrinho, o que a gente tem? A gente tem alinhamentos de direita, central, esquerda, topo. Então, eu vou dar um exemplo até de uma bolinha aqui. Então, se eu jogar, quando eu tenho um elemento dentro de um frame, se eu jogar ele para a direita, ele vai lá para a direita. Se eu jogar para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se eu centralizar, ele vai centralizar. Para cima ou para baixo. Inclusive eu tenho até uns recursos de distribuição. Então vamos imaginar que eu tenho aqui esteja meio desalinhado. Eu tenho um recurso aqui, ó. Eu quero que vocês alinhem entre eles, tá vendo? E aqui eu tenho alguns recursos bem legais também, ó. Que eu consigo, ó, já aumentar esses espaçamentos aqui, mantendo uma consistência ali entre eles. Inclusive, até acho que na apresentação do tour que eu trouxe para vocês, a gente tinha alguns recursos de inteligentes, né? Que a gente fala que são recursos inteligentes. Então, aqui eu consigo, por exemplo, eu quero mudar isso aqui de ordem. Eu tenho uma bolinha central aqui que eu só pego aqui, ó, tuf, e ela mantém exatamente o mesmo recurso. Então, é interessante a gente ter esse tipo de recurso aqui. Então, aqui a gente fala um pouco dessa questão dos alinhamentos. E aqui também nessa parte a gente fala sobre eixo X e Y. Então, quando eu falo em eixo X, eu estou falando de um eixo horizontal. Então, eu jogo para lá e jogo para cá. Quando eu estou falando de eixo Y, eu estou falando de um eixo vertical. Inclusive, se você quer uma dica que você nunca decora, o Y como que ele é? Ele é isso aqui e depois para baixo. Então, imagine que o Y continua. E ali é a vertical. Então, depois que eu peguei essa dica, eu não sei se para você era uma dificuldade, mas para mim, alguns anos foram assim, de tipo, putz, qual que é qual? Então, depois que eu peguei essa dica aqui, me ajudou bastante, eu nunca mais esqueci. Inclusive, aqui a gente tem a parte, né, dos tamanhos, a gente vai falar sobre angulação, a gente vai falar sobre também radial buttons, então a gente vai ter uma aula exclusiva aí para quando a gente falar de formas, então aqui muito mais para a gente ter uma noção, beleza, desse bloco. Então aqui a gente já falou um pouco, né, sobre os alinhamentos, a gente já falou um pouco também sobre eixo X e Y. E aqui é uma parte bem legal, pessoal. Aqui a constraints, a gente vai trabalhar bastante quando a gente estiver trabalhando em tela, em responsividade, mas eu quero trazer o conceito para vocês. Você vai ver que muitas das vezes, ó, ela vai aparecer ali, ó, constraint, e ela vai estar aqui. Vamos imaginar que por algum motivo a gente precise aumentar a nossa tela, seja para baixo, seja para o lado. E aqui é o comportamento de como os elementos dentro daquele frame vai se comportar. Então, eu costumo explicar que as constraints, elas são como se fossem preguinhos que você bate nos seus elementos. Então, vamos imaginar que esses pontos azuis são preguinhos que estão martelados no seu elemento. Então, aqui eu vou fazer um exemplo. Eu vou primeiro fazer um exemplo. Eles estão todos no centro, tá vendo? Tanto horizontal quanto na vertical. O que vai acontecer aqui? Se eu puxar, eles vão tentar seguir esse centro que eles estão configurados. Ó. Eles vão descer, vão subir, tá vendo? A partir do momento que eu jogo esse frame, eu vou jogar o verde para cima. Esse aqui ele vai continuar no centro e esse aqui vai ficar para baixo. Qual que é a ideia? O verde ele não pode se mexer, porque eu vou puxar para baixo e o preguinho dele dá para cima. O vermelho vai continuar no central e o amarelo que eu martelei para baixo, quando eu baixar ele vai baixar junto. Então é interessante que vocês vão conseguir ver o comportamento dos três ali ao mesmo tempo. Quer ver? Ó? Olha lá. O verde que está fixo no topo está lá fixo, o vermelho está tentando manter o centro e o amarelo está descendo conforme eu desço junto, tá vendo? Então, é esse o comportamento das constraints. E isso a gente está falando da parte vertical. Isso é a mesma coisa também para horizontal. Então, eu posso chegar no verde e falar, ó, eu quero que você fique preso para cima e para o lado. Eu quero que você fique preso para baixo e para o lado. E esse aqui eu sempre vou deixar no centro para tudo. Então, de novo, vou passar um exemplo aqui.
E olha o que vai acontecer. Tá vendo? Ele sempre vai tentar vir junto. Então, conforme a necessidade que você tem, você faz essa configuração. Que vai te ajudar ali a manter a organização. Inclusive, esse aqui, ó, eu estava subindo, ele não estava descendo. Por quê? Ele estava falando que está lá no topo. Mas eu também posso pôr um prego, eu falo prego, né? Nas duas pontas. Então, ele vai sempre manter. Então, a partir do momento que eu puxo, ele sempre vai vir. Por quê? Ele tem um prego nas duas pontas. Então, ele sempre vai fazer isso. E não é porque ele está colado, não. É porque eu configurei isso. Ó. Ele vai manter exatamente os espaçamentos. Quer ver? Ó? Vai crescer e vai manter os espaçamentos, tá vendo? Então, essa configuração é bem bacana. Aqui eu vou fazer uma outra, até usando esse elemento, que ele está usando left, né? Ele está um ponto para cá. Eu vou colocar ele aqui no right. Você vai ver que eu vou jogar ele para lá e ele não vai vir, porque eu coloquei o prego do lado de lá, ó. Tá vendo? Ó, ele não tá vindo. Beleza? Então essas constraints aqui, quando a gente falar um pouco mais de protótipos e a gente estiver fazendo nosso exercício, essas funcionalidades vão ficar mais claras para vocês. Combinado? E, bom, a gente vai ter também uma aula falando muito sobre camadas, que é esses layers aqui. Então, a partir do momento que... Então, a gente falou já da parte de alinhamento, a gente já falou da parte de medidas, a gente já falou de constraints. A gente tem a parte de layers aqui, a gente vai falar sobre preenchimento também. Então, aqui o preenchimento... vamos ter uma aula só falando de todas essas configurações aqui, de camadas e de preenchimentos. E também vamos ter uma aula também falando sobre efeitos, né? Então, para que serve cada efeito? Então, todas as configurações estão ali do lado, a gente vai ter uma aula exclusiva para cada um deles, para que a gente tenha profundidade, você entenda o que cada um faz, tá bom? E por último, a gente tem essa última aqui, que é uma exportação. Essa aqui, como o conceito é simples, eu já vou passar agora. Basicamente, vamos imaginar que eu queira exportar esse quadradinho aqui. Ele estaria assim. Então, eu quero exportar exatamente esse slide 9. Eu venho aqui em mais. E aí, toda vez que eu ponho mais, ele tem alguns tipos de configurações que eu quero exportar. Eu quero exportar um PNG, um JPEG. Para quem não está familiarizado com esses termos, são extensões de imagens, cada uma com a sua qualidade e objetivo. SVG já é como se fosse um vetor, então às vezes você quer... Como se fosse, não, é um vetor, aí você, por exemplo, quer exportar um logo, às vezes você quer exportar uma página em PDF também, tem a opção aqui em PDF. Então, dependendo do que você escolher aqui, você exporta. Inclusive, você pode fazer múltiplas exportações, então, geralmente ele já traz esses vezes 2 muito mais para exportar o objeto para, por exemplo, você está fazendo um aplicativo para iPhone ou Android, tem monitores que eles são retinas. E se você tem ele vezes 2, a qualidade fica muito mais bonita ali, fica muito mais definida para esses dispositivos. Quando não é implementado isso, fica parecendo que a imagem está meio borrada. Então ele traz já esse recurso de mais 2, menos 2. Inclusive você pode até diminuir, ó. Você tem, eu quero a proporção igual, quero 1. Então aqui você pode até exportar já na proporção que você quer. Eu quero metade do tamanho. Então aqui tem algumas configurações de exportação. Inclusive você tem, por exemplo, a prévia de como vai ficar isso, tá vendo? Às vezes, eu posso também só exportar esse elemento aqui de dentro. Então eu posso vir aqui exportar e ó o preview que eu tenho. Como é, tá vendo? Eu posso exportar. A partir do momento que eu tenho diversos elementos ali para exportar, quando eu aperto Opa, peraí que deu erro. Quando eu aperto aqui um exportar, ele consegue colocar o exportar geral de todos os itens que eu já configurei. Então aqui tem o export. Então é Ctrl ou Command Shift E. Então ele traz tudo que eu já meio que configurei em exportar e ele gera um pacotão ali já para exportar para o desenvolvedor ou para o cliente e você já consegue ter isso de forma muito prática. Então essa barra direita ela serve para diversas coisas, tem módulos que a gente vai passar por cada um delas. Essa de exportar que é mais tranquilo, fica mais fácil da gente falar aqui. E nos vemos nas próximas aulas. Valeu!